Oi gente, tudo bem? Aqui é a Bruna e hoje eu vim falar sobre as festas de final de ano e como é que a gente pode agir, o que eu penso. Aqui tá uma opinião também bem da Bruna, do que eu penso sobre essas festas, tá? Então vamos conversar sobre isso. Primeira coisa que eu ia conversar com vocês é o seguinte: eu falo isso muito lá nos stories do Instagram. A gente tem que pensar quais são os nossos valores e os nossos princípios. Porque a gente também é comandado muito pelo social. E também por essa não identificação, essa não individuação do processo que acontece mais falho quando a gente vem de uma família mais difícil. Então, o que é pra você? O que é pra você o Natal? O que é pra você o Ano Novo? Como é que você gostaria de que fosse essas entradas, essa significação? Porque às vezes é um protocolo muito familiar ou social que não tem um significado para você. E pode ser que você chegue à conclusão que é uma coisa extremamente simples. Você queria descansar naquele dia, só fazer uma comidinha gostosa. Vamos ver o que vai ressoando no seu, na sua individualidade, vamos dizer assim. Se o seu significado é com pouca festa, é ficar com um grupo de amigos, é ficar sozinho, é rezar naquela data, enfim, um momento de você começar a dar valor a isso e dar vazão a isso, não acha? Porque se você sempre seguir o ritual da família e ainda não tem um ritual seu, esse processo de individuação tá mais falho, vocês concordam? Porque não tá aquele momento ali da separação. Porque tem um ritual que vem das gerações passadas e tem o que a gente cria. Você está criando o seu? Então, essa é a minha pergunta, tá? Essa é a primeira coisa. A outra coisa muito importante é você avaliar realmente como está o seu bem-estar emocional. Porque ir a esse encontro pode ser que provoque sensações e sentimentos que vão detonar toda a construção que você fez ao longo do ano. Ou ao longo dos anos, né? Então avalie se você tem condições de, por exemplo, na festa ou no encontro, fazer a pedra cinza. Porque às vezes a gente não tem condições de fazer a pedra cinza. O que eu chamo de não ter condições? É ficar magoado, não saber lidar, não saber dar respostas ou não dar resposta nenhuma. É você reagir, você saber que vai ser provocado num espaço e você vai provavelmente reagir. É quando você realmente não tá bem para ter as mesmas conversas, ter os mesmos gatilhos. Tem famílias que são muito comuns assim de criarem confusões nessa época. Então avalie o seu bem-estar emocional, tá? Se realmente vai fazer bem para você. Esse processo de ver qual é o Natal, né, e as festas de fim de ano tem para você, o significado. E você avaliar como é o seu emocional. É um profundo processo, se você avaliar direitinho, é um profundo processo de encontro com esse eu. Finalmente, você, nesse aspecto, vai poder, nesse ponto, fazer um encontro, ser fiel a você mesmo, tá? Então, essas são as duas primeiras coisas a serem avaliadas. A outra coisa, não querendo ser pessimista, mas para ter cuidado com as consequências, né? Se você deveria ir nessa festa para não ter uma consequência pior dentro dos esquemas da família. Às vezes a família do marido, às vezes é o ex-marido que você precisa de repente levar a criança. Ver se não vai ter uma consequência muito grave. Às vezes a gente faz a decisão também só pela gente e não raciocina muito a previsibilidade, as consequências. Mas fazendo a ressalva, você não pode ir só porque vai ter uma consequência que talvez teria. A consequência que eu digo é o seguinte: vai ter uma consequência séria. Mas fazendo a sua preparação para a separação que você quer fazer. Então você pode ir nessa festa como estratégia para você estar fortalecida, para você ir para um outro patamar, para você fazer realmente o que você quer. Isso também deve ser avaliado, tá? Outro erro comum é a gente ir assim com a energia mais de estar com poder pessoal, a gente se trabalhou, e você falar assim: nessa festa vamos engolir, nessa festa eu tenho todas as respostas. O exigir respeito.
Infelizmente, pessoas autocentradas não costumam respeitar a outra pessoa. O limite é muito feito para esse tipo de pessoa com o nosso afastamento, com o nosso escassear a nossa presença. É a única linguagem que a gente encontra que aquele ego entenda alguma coisa. Porque para conversar é muito difícil. Então, se você vai na raiva achando que vai ter mais poder, talvez você se frustre muito. E outra percepção que a gente tem que ter é que se mais uma vez, nesse encontro com a família, você está com a tendência de querer ser aprovado, de querer ser validado. Às vezes a gente fez um esforço muito grande esse ano, teve uma conquista muito boa, ou tá com um desafio, um problema, e a gente vai lá querendo que isso seja olhado, que isso seja visto, e dificilmente acontece. Então você pode sair da festa muito frustrado, porque mais uma vez você tinha esperança que aquilo de bom acontecesse, e não aconteceu. Agora, o último errinho aí, que pega muita gente, que é o que os outros vão falar. Ah, Bruna, mas vão me criticar, vão falar mal de mim. Gente, já falam, tá? Já não gosta, já não tolera. Já o falar lá na festa vai ser um detalhe do que eles já comentam entre si, do que eles já sentem. É muito comum em famílias como a nossa, assim, eles já olharem para a criança desde muito cedo e determinar como essa criança deve agir. Quando a gente não vai cabendo naquele papel, eles vão desgostando, vão perdendo interesse, ou então vão querendo, né, as tentativas ali de usar um pouco mais para ver se tem alguma coisa que possa usar. Então esse medo assim da crítica é uma coisa que eu não entendo muito assim, porque já tá lá, né? E falarem mal às vezes não tem consequência nenhuma, viu que eu falei no ponto 2 que pode ter uma consequência, mesmo a gente tem que olhar, mas a maioria das vezes não vai ter uma consequência, vão falar mais uma, a gente já fala mal mesmo, então não é muito assim racional isso não, tá? E aí você pode voltar pro ponto 1, que é pensar como é que você vai criar seu ritual e como é a sua rotina de bem-estar nesse ano. Uma coisa que acontece também é a gente ficar em luto, né? Esse ano ser muito difícil, o final do ano ser muito difícil, digo. E a gente tá frustrado por não ter família. A gente tem que entender que cada ano que passa, esse luto vai ficando mais fácil, né? Se a gente se trabalha, ele tende a ficar mais fácil. E você pode criar a sua vida para ter uma ressignificação dessa data. Daqui para frente você pode viver melhor do que você viveu no passado. Então fazer as pazes assim com o passado, tipo assim, foi o que tinha que ser, aconteceu, mas agora eu vou encaminhar minha vida para ter um final do ano melhor para você, tá bom? Espero ter te ajudado a esclarecer essas questões. Um super beijo, gente.